Salve galera, mais um episódio do Pausa pro Insight. Eu sou o Vitor Barberato. Todo mundo já sabe. Eu sou o Jean Dunkel e hoje estamos com o Edu aqui. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você. Foi engraçado quando o Cleiton foi falar comigo. Ele falou, não tenho muito o que falar. Você vai ver, vai render demais. A gente achou teu perfil muito massa, muito conectado com o nosso projeto, cara. Queria que você pudesse se apresentar pra galera, contar o começo de uma jornada aí, que é uma jornada muito legal, velho. Legal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Jean, pela oportunidade. Aos amigos que estão aqui fazendo a filmagem. O pessoal que está assistindo, né? Eu sou o Eduardo Gibelli. De fato, quando me convidaram, né? Eu fiquei imaginando o que eu poderia vir aqui contribuir, né? Até perguntei para minha esposa, sempre tiro opinião com ela. Falei, será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu posso somar? Mas aí, ela falou? Ela falou assim... Não vai não. Ela falou vai, ué. Se ele tá aqui, ela falou vai. Ela Vou que manda, pra minha né? esposa se eu quero ir. Se ele tá aqui é porque ela falou vai. Mas aí é interessante que eu olhei bastante assim, a proposta de vocês, aquele vídeo de apresentação de vocês, né? E aí eu vi vocês falando que as pessoas vêm aqui para trazer uma inspiração, para trazer uma ideia e alguém pode se conectar com ela. Eu falei, bom... Pelo menos de mau exemplo a gente vai... Nem que seja para mau exemplo. Nem que seja para mau exemplo. Mas a gente espera ser um bom exemplo de uma conversa leve, gostosa. Então, obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir aqui, né, com vocês. E por onde a gente começa? Conta a sua história, velho. De onde você nasceu, onde você veio, qual que é o rolê? O storytelling é a melhor parte. Sou francano de coração, francano de nascimento mesmo, né? E a minha história é muito longa, é muito grande. Eu já fui de tudo que você imaginar nessa vida, né? E tive uma jornada profissional aí muito voltada para encontros, desencontros, descobertas de si mesmo, dentro de expectativas, rompendo com o que se esperava de mim, tendo a coragem de assumir as minhas vontades, né? Então, traduzindo isso, né? Eu me formei em Direito, né? Sou formado em Direito e passei na bendita OAB, mas era aquele momento assim da vida, né? Eu até brinco, que foi quando eu tinha ali meus 17, 18 anos. Meu pai queria que eu fizesse medicina, minha mãe queria que eu fizesse direito e eu queria fazer biologia. Então, queria ser professor de biologia. Era uma mescla, né? E naquela fase da gente não saber para onde que se vai, eu fui tentar medicina, acabou não dando certo, acabei voltando para Franca e fui para o direito, porque todo mundo falava que abria tudo quanto é leque. Você abria a vida. E eu acho que eu fiquei esperando por esse abrir de leque, né? Me formei em Direito, passei na OAB, mas não me encontrei. Mas você exerceu? Então, eu nem chegar a exercer, eu exerci. Durante a faculdade, sim, eu fiz o estágio, tudo, trabalhei em alguns escritórios, mas eu não me identifiquei muito com a advocacia, né? E aí eu fui estudar para concurso público. Eu acho que quando a gente está perdido, a gente mira no concurso público. Essa história é surreal, velho. Pelo menos o meu fato foi assim, né? E era aquela fase em que a gente, por uma imaturidade mesmo, acho muito cruel uma pessoa ter que decidir o que se faz, entre aspas, o resto da vida tão novo, né? 16, 17 anos de idade. E né? sempre tive uma admiração muito grande pelos meus pais. Então foi um momento em que, buscando agradá-los muito mais do que olhar para mim e ver o que eu queria fazer, fui estudar para um concurso público. Escolhi um concurso que ganhava muito bem, né? Porque a gente imagina que pai chamar de doutor e ter um salário de 2 dígitos é o orgulho que a gente queria ter. Mas a gente esquece de validar o que a gente quer nessa vida. Fui estudar para fiscal de tributos. Fiscal de tributos. Nada a ver comigo. Mas enfim, vi lá, ganhava bem, né? Falei, vai ser isso aqui mesmo. Estudei lá por alguns longos anos. Estudei por 7 anos. Mas eu estudei, assim, de chegar na faculdade municipal. Se você for lá hoje perguntar para a bibliotecária, ela vai te dizer. Eu chegava na faculdade às 7 horas da manhã, estudava até meio-dia, ia para casa, almoçava, às 14 horas eu estava lá de volta, ia até às 6. Chegava em casa, jantava e à noite ia resolver exercício. Durante 7 anos, nessa disciplina. Durante essa trajetória, né, por muitos e muitos momentos, muitas vezes eu acabei
batendo na trave em concurso público. Então eu fiquei sabendo, 1 ponto, né? O de 1 ponto, Vitor, foi o que eu mais almejava, né? Que era o fiscal do ICMS do estado de São Paulo. O concurso foi em 2013, né? E foi muito engraçado porque era uma época que eu estava muito preparado para a prova, muito, né? A gente sempre teve uma política de compartilhar os conhecimentos. Eu tinha grupos de estudo, né? Fui para São Paulo, me preparei em cursinhos específicos. Inclusive, eu ensinava muitas pessoas que prestaram concurso junto comigo, algumas matérias, né? Legislação tributária, direito tributário e tal. E aí chegou no dia, eu prestei o concurso, prestei a prova, estava tranquilo, mas na hora da correção faltou 1 ponto para eu ser aprovado. 1. E eram 360 pontos. Eram 3 provas. 0,3%. E aí, assim, foi um momento de... Acho que a palavra certa é de decepção, mas ao mesmo tempo, um momento em que a gente olhava para a vida e ao mesmo tempo que você se depara com aquilo, você também começa a se perguntar, tá, mas atrás do que eu estou vivendo? O que eu estou buscando nessa proposta da vaga, nesse concurso? De fato, será que é o meu plano que tem que validar? E por muitas vezes, né, eu sempre fui uma pessoa de uma intimidade com Deus, né, muito acima da religião, mas eu me perguntava, qual que é teu plano para mim? Porque eu me estudei pra caramba, me preparei pra caramba, cadê o meu final feliz? E ele não acontecia, né? E durante esse percurso... Às vezes 1 ponto foi para ter o final feliz, né? E foi a coisa mais engraçada, Vitor Jean. Na última prova, era uma prova de peso, muito pesado, era o peso maior do concurso, né? E eu lembro que no caderno de questões, eu marquei 2 alternativas D, de contabilidade e custos. E aí, na hora de passar para o gabarito, falei assim, cara, eu acho que não é a D, eu acho que é a C. E fui lá e marquei as 2 C. E adivinha? As 2 eram D. E se eu tivesse marcado, eu falo assim, literalmente a vida muda por um X, né? Não estaria aqui. Com certeza não estaria aqui, né? E assim, foi um momento muito difícil, um momento de desenvolvimento de fé. Eu entendi ali a proposta do concurso na minha vida, né? Nesse tempo eu me neguei a fazer tudo. Foi um período assim da minha vida de muitas renúncias, mas que hoje eu olho e eu vejo que não precisava ter sido feito daquela forma. Porque eu poderia ter perdido muitas pessoas importantes pelo caminho. A começar da minha esposa, né? Que escolheu me esperar. A gente namorou aí por 10 anos para poder casar. E eu falava assim, não, enquanto eu não passar no concurso, nós vamos casar, não tem estabilidade. Eu não tinha um final de semana para pescar com meu pai, né? Eu não tinha um dia para passar com os meus amigos. Era concurso. E no final a aprovação não veio. E graças a Deus as pessoas importantes da minha vida permaneceram. Mas e se de repente não tivesse? Então assim, de repente se alguém estiver assistindo isso e tiver nessa sina de concurso, cara, não é um dia que você vai tirar para passar com alguém que você ama, que vai deixar de fazer teu nome estar lá no diário oficial. Então que nesse pode momento... dar até combustível para conseguir melhor. Com certeza. Eu acho que a gente precisa se alimentar de outros tipos de conhecimento e de outro tipo de energia para dar fôlego para isso. Mas sabe, Vitor, hoje eu estava pensando muito, né? E eu falo que eu sou o cara das 1001 histórias, né? O pessoal da faculdade brinca que eu sou igual aquele filme... Forrest Gump. Total. Da hora. E aí eu falo assim que sabe, hoje olhando assim na faculdade de psicologia, eu acredito que o nosso inconsciente tem um poder muito grande sem que a gente perceba das nossas escolhas. E aí, refletindo assim esses tempos, não faz tanto tempo, sobre essa questão do concurso público, eu entendi o momento em que eu não quis passar. Foi um momento em que eu fazia um cursinho na República de São Paulo. Então eu pegava o cometão aqui em Franca, descia lá às 6 horas da manhã, ficava esperando. Era muito triste para mim, porque a República, quem conhece São Paulo, é um lugar mais frio de São Paulo. Literalmente, as pessoas pulam os moradores de rua. Literalmente, eu nunca tinha visto isso e me chocou muito, me machucou muito ver aquilo. E a porta do cursinho ficava assim numa rua onde do outro lado moravam várias pessoas em situação de rua.
E eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, naquele cursinho, eu tinha aula com um professor, ele era o fodão, assim, do Tribunal de Impostos e Taxas. E aí, era literalmente, cara, não sei se você já viu aqueles vídeos, assim, que tem aquele monte de ratinho, assim, tudo um do lado do outro, assim. Parecia um porão a sala, tem assim. Um clipe maravilhoso do Alok, que é Another Brick in the Wall, né? É aquela ideia. É aquela essa ideia. Visão aí que você falou. Tinha 200 pessoas, assim, coladas uma com a outra. E eu lá na frente. E todo mundo, né, naquela pilha de é dinheiro, é isso, é aquilo, é a vaga, é não sei o que tem. E eu lá, falando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí todo mundo perguntando pro professor, falou, na hora do intervalo, vocês podem vir aqui me perguntar, tal, era concorrida, aí um perguntando de alíquota de ICMS, o outro de substituição tributária, o outro de taxa. Aí eu virei para ele e falei assim, professor, eu vou te fazer uma pergunta, não me estranhe. O senhor é feliz? O senhor é feliz sendo fiscal? Acho que nunca alguém perguntou isso para ele. Ainda mais naquele contexto. Eu acho que ele se sentiu um pouco ofendido. Talvez ele não queira nem pensar nisso. Né? E aí ele virou para mim e falou assim, não, se você quiser ser feliz, vai escrever poesia. Aqui é fiscalização. E aí eu fui embora com aquilo, né? Vai escrever poesia. Vai escrever poesia, né? E aí veio o concurso, eu não passei. E aí eu escrevi uma poesia. Que foi a música que eu falo que virou a chave da minha vida. Porque é muito bom você ter do teu lado, Vitor, alguém que aceite viver os capítulos da vida com você. Mas, sobretudo, é muito bom alguém que te segure na tua mão e te ajude a virar para o próximo capítulo. Porque aquele já te ensinou tudo que você tinha para aprender. E quando eu não passei no concurso de ICMS, eu entendi que eu já tinha aprendido tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Eu já tinha visto quanto eu era pequeno. Eu já tinha estreitado meus laços com Deus, porque foi um momento de muita fé. Eu entendi que os planos dele precisam ser respeitados e hoje eu falo uma frase, né, que eu vejo. A gente tem planos, mas Deus tem propósitos. Eu aprendi sobre o valor das pessoas. Então a vaga, perto de todas essas lições, não era nada. A vaga, o tesouro, o troféu de tudo isso eu já tinha conquistado. Já estava ali no meu espírito. Quando eu partisse, ninguém ia me perguntar se eu era fiscal. Ninguém ia me perguntar se eu era cantor, se eu era isso, se eu era aquilo. Vai falar assim, o que você aprendeu sendo isso? No que isso te tornou melhor? Qual que foi a sua contribuição para a humanidade? E aí, neste momento, assim, virou uma chave, sabe? E eu conversei com a minha esposa. A minha sala de estudos era igual essa daqui, assim, ó. Só que você não tinha um cantinho na parede que não tinha aqueles post-it colado, tudo com fórmula de contabilidade, de legislação, tudo. Aí foi um dia assim que eu virei para ela e falei assim, eu acho que eu não quero mais. Eu ia perguntar isso, o dia da virada, foi depois daquele... Foi depois daquele concurso. Depois daquele professor, eu fiquei com essa mensagem. Aí teve a prova. Depois da prova. Eu fiquei na lista de espera, assim, naquela rabicho ali. E aí foi um momento, assim, que eu via que a vida precisava continuar acontecendo, sabe? E, assim, às vezes as pessoas falam assim, tá, mas você bateu na trave. Mas foi na trave por tanto tempo que eu entendi a mensagem. Aquilo ali não era para mim. Porque chega uma hora na vida que você precisa de entender que às vezes os planos de alguém são maiores que os seus. E que alguém está te dando o direito de ser feliz. Porque, sinceramente, não é cuspir no prato. Mas a minha alma é poeta. Então eu fico me imaginando dentro de um escritório tributando empresas. Com todo respeito a quem faz isso, pelo amor de Deus. Que bom que tem gente que faz. Mas na minha alma ia se sentir dentro de uma gaiola. Não tenho esse propósito. E aí naquele dia, né, eu lembro que a gente tinha ganhado um presente, eu e minha esposa, uma caixa de um fogão enorme. E aí ela pegou Vocês tinham casado já? A gente tinha casado. Não esperou o concurso, tá vendo? Não esperei o concurso. Foi o primeiro passo para a libertação. E sabe como é que eu casei? Foi assim. Eu acordei e falei assim, eu vou casar.
Não houve pedido, não houve nada. Eu falei, eu vou casar. Aí a minha mãe falou assim, como? Eu falei, vou casar. Aí a minha mãe ligou pra mãe da minha esposa e falou assim, ô Rosária, avisa pra Monique que o Eduardo vai querer casar. Aí a minha sogra foi lá, acordou minha namorada e falou assim, Monique, acorda que o Eduardo acho que quer casar com você. Aí eu falei, mãe, não acredito que você contou, ia fazer uma surpresa e tal. Mas sabe, eu posterguei tantas decisões durante tanto tempo que eu acho que foi esse o impulso, sabe? Parece que entrou num limbo, né? E aí eu queria viver, eu queria ter o direito de ser feliz. E aí, nesse dia que eu decidi do concurso, porque eu te falei da Caixa Fogão, eu tinha 52 livros. 52. De tudo matéria que você imaginar. E aí a minha esposa foi lá e foi me ajudando. Colocar livro por livro dentro dessa caixa. Livro por livro. Tirar cada post-it da parede e colocar. Aí eu tinha aquelas fitas. Sabe aquelas fitas de selar a caixa? A gente passou junto umas 50 vezes na caixa. E a cada vez que eu passava assim, parecia que eu me libertava, que eu me permitia conectar com a minha essência e entender o que eu vim fazer nesse mundo. É um e falei ritual, assim, na verdade, né? Já foi, cara. Já foi. Se permita voar. Se permita se escolher. Um pouco do processo do luto é quando você... Essa simbologia traz o encerramento daquele ciclo. Isso. Então, quando ele traz tirar o livro, desmontar o ambiente, colocar numa caixa, enrolar a caixa, isso tudo ele fez. Ele começou a viver esse luto talvez antes de você tomar a decisão. Mas aquilo simbolizou. Você foi muito feliz. E queira ou não, é uma poesia. Pô, valeu. É uma poesia. Total. E é isso aí mesmo. Tudo acontecendo. Por isso que quem perdeu alguém querido na pandemia sofreu tanto. Porque não teve tempo de simbolizar num velório. Sim. Existem múltiplos lutos. Sim. Você abrir mão de 7 anos de preparação... Deve ser dificílimo. Dificílimo. Tendo que provar tanta coisa pra alguém... Eu, entre aspas, perdi 7 anos. Eu, entre aspas, perdi 7 anos. Você deve ter ouvido isso de muitas pessoas. Sim. Ou se não ouviu, muitas pessoas falavam e é a mesma. costas. E eu estou trazendo isso porque é um tema que eu abordo muito em treinamento, enfim, no meu dia a dia, porque tem muito empreendedor que tenta pelos 7 anos. Que é uma empresa que você fez. Você se dedicou àquilo para depois escolher o resultado. Você investiu para depois ter o resultado. Investiu a coisa mais importante que existe. Tempo, grana, tudo. Abriu mão de um monte de outras coisas. Tudo que ele está trazendo se aplica exatamente quando o cara vai, dica de um monte de coisas, grana, tempo, família, as pessoas... Alguns perdem as pessoas que estão próximas e precisam entender em algum momento a hora de, olha, realmente esse negócio não vai dar certo, não é para mim, eu vou precisar partir para outro caminho. Com certeza. Então isso se aproxima muito do dia a dia do empresário quando a empresa não funciona. Às vezes 7 anos, 10 anos, 20 anos, né? Às vezes mais curtos, depende muito de cada um. E aí a importância, né? Eu falo de você ter uma pessoa ali que segura a tua mão e nesse instante, literalmente, minha esposa falou assim, saiba de uma coisa. A gente falou chorando um pro outro, assim. É até de a gente ficar emocionado. Com certeza. Ela falou assim, se você amanhã decidir ser astronauta, eu vou estar do teu lado. Se você decidir vender picolé, eu vou estar do teu lado. Você pode escolher o que você quiser, eu só não quero ser infeliz. E aí... Acho que ela se arrepende de dizer isso, porque eu fui tanta coisa depois. Ela falou assim, acho que eu tava brincando. Ele levou a sério, né? Levou a sério, velho. Mas não, às vezes Mas é muito legal, isso é o que cara. traz a felicidade, né? Ela fala assim, caramba, ele foi tanta coisa e o tempo inteiro ele só foi tanta coisa porque ele sabe... um dos pontos é saber que tem esse apoio, né? Esse suporte. Com certeza. Que é extremamente importante para qualquer um que está seguindo qualquer caminho, né? Demais. E aí foi o momento que eu escrevi uma poesia, que foi uma das canções. E aí, por exemplo, vem o meu lado artístico, né? Se é que eu posso chamar de música. Eu arranho violão. Mas enfim. Foi uma canção chamada Se Fosse Por Um Dia. Que aí eu fiquei pensando assim, cara, peraí, se fosse por um dia, o que eu faria nessa vida? Será que eu teria as mesmas escolhas? Porque uma hora vai ser o último dia. Sem que eu saiba, um dia eu vou acertar e vai ser o último. Então,
A partir daquele momento virou a chave, sabe? Em seguida eu escrevi uma outra canção chamada Jornada. A inspiração das músicas vem sempre do que você está vivendo. A alma do artista, não estou sendo prepotente de me chamar de artista. Mas é. Às vezes a gente acha que todo mundo tem um pouquinho. Mas ela flerta muito, ela projeta muito na arte dele o que ele vive naquele momento. É como se fosse um expurgo de algo que vive dentro de você e fala, dá a voz pra isso. E aí ele cria a música. Joga pra fora. Joga pra Você poderia fora. mostrar a primeira música pra gente? Posso, claro. Ah, tem um violão aqui, pô. Essa é a hora, né? Do âmago. Bom, eu não sou artista nem músico, então vocês relevem qualquer falhinha aí, tá? Essa canção chama Se Fosse Por Um Dia, acho que foi a primeira da Guinada. Diz assim: se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente, talvez. Sorriria mais fácil. Talvez abraçasse mais fácil. Um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente, talvez. Aprender, respeitar sentimentos. E saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. E aí vai. Pancadão. Pancadão. O que você ia fazer na sua vida, meu Deus do céu? Não, tá errado. Que animal. Tá que errado. Animal. E aí foi um puxão Cara, de orelha. segurei sabe? pra não chorar, te juro. Ah, cara, e aí Chora. a gente vai Marejou aqui, velho. valida Cai o no cisco. sentimento. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Animal, cara, animal. É uma Eu pancada, arranho o né? violão, ele falou ainda, tá? É. Não. Imagina se tocasse. Imagina se cantasse também, né? Porque, né? Nada. Cara, sensacional, velho. Muito legal. E aí? Aí teve a virada de chave. Aí é engraçado, né? Porque assim, quando a gente compõe, a gente, assim, eu procuro, assim, cultivar dentro de mim sempre a ideia de que tem uma inspiração muito maior do que nós, sabe? E todo mundo é tutelado de alguma forma, independente da tua crença. Todo mundo é cuidado de alguma forma. E eu sempre interpretei as minhas canções como um sopro de alguém querendo me dizer algo. Então, quando no refrão dessa música trouxe, né, aprender a respeitar sentimentos e saber esperar o tempo, e aí nossa vida é uma estrada de caminho certo, talvez longe ou perto, não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Então,
pula o capítulo. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Vai atrás de descobrir o teu sentido. E seja hoje, porque a gente não sabe a hora da partida. E aí acho que veio assim, sabe, como uma certeza maior de que eu estava tutelado, estava amparado. E aí eu descobri o conceito de fé. Descobri o conceito de fé. Isso fez tanta diferença. E aí eu descobri que fé é quando a gente põe o pé. E só depois Deus põe o chão. Tive coragem de pôr o pé. Né? É muito bom quando você tem alguém segurando na tua mão e te incentivando a pôr o pé. Mas, sobretudo, é muito bom quando você tem a certeza de que o chão vai estar lá. E eu acho que foi um momento em que eu tive essa certeza, sabe? De que o chão estaria. E aí um novo ciclo começou. Um novo ciclo começou. Que loucura, foda. Que loucura, foda. E aí o novo ciclo começa com... Cara, o novo ciclo começa... Vamos ver a lista agora. Ele falou que já fez agora tudo. Vai. Agora é loucura. Isso que eu não contei nada antes do concurso. Não contei que eu trabalhei em posto de combustível, em farmácia. Tive dupla sertaneja. Um monte de coisa. Mas enfim, acho que... mas isso foi durante o tempo de estudo. Não, antes de estudar... Desde pequeno, na adolescência já... Né? Dupla sertaneja. Tinha até uma duplinha sertaneja. Cantei em barzinho, tudo. Mas enfim, esse já é outros 500. Mas depois dessa etapa, né, por um acaso, a minha mãe tomava conta, administrava um espaço para eventos, né, chamado Bosque do Sagui, aqui em Franca. E aí ela estava muito cansada, falou assim: eu estou cansada, estou desanimada. O que você acha, Eduardo? Eu falei: não sei, eu posso tentar, né? Ela falou assim: então tenta. E sabe, tudo que eu peguei para fazer na minha vida, ainda mais depois de estudar tanto tempo para concurso, eu falo que foi o maior investimento que eu tive. Não me arrependo de nada, porque me transformou numa pessoa assim, muito disciplinada com as minhas coisas, né? E aí eu fui me dedicar a cuidar de um espaço para eventos e gostei muito desse trabalho. Gostei muito. Fui muito feliz, né? Durante o tempo que eu estive lá. Tive a oportunidade de reviver o sonho da biologia, porque embora eu ali não lecionasse, mas era um espaço que tinha muita natureza. E eu nunca tive vergonha de falar assim: você era um advogado como OAB e você ia lá e ficava mexendo no jardim, sujo de esterco. Nunca tive essa vergonha. As pessoas iam até o bosque, me olhavam e achavam que eu era o caseiro. Nunca tive. Eu falei: quem que é esse? Esse aí é o dono do salão. Nunca. Eu acho que dono de nada, a gente não é dono de nada nessa vida. As coisas vêm e vão com uma facilidade. Mas aí foi um período muito, muito legal assim, da minha vida. Foi um momento em que eu aprendi que eu gostava muito de lidar com pessoas e eu gostava, sobretudo, de ajudar a realizar sonhos, né? De deixar algo de positivo assim, na vida das pessoas. E graças a Deus, o trabalho que eu pude desenvolver lá durante um tempo, o salão acabou crescendo. Só que aí chegou a outra parte da história do contador de histórias, né? Durante esse período, mais ou menos em 2017, 2018, um amigo virou para mim e falou assim: Eduardo, eu vou me casar. Eu queria muito que você fizesse a nossa celebração. Chamava Bruno e a Aline. Um beijo para ele se estiver assistindo. Com certeza vai assistir. E aí ele falou assim: olha, Bruno, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Não, mas eu acho que você vai fazer bem. Já fazia as palestras, né, dentro da nossa crença. Ele falou: mas você me dá a liberdade de eu montar a tua cerimônia como eu acredito que deva ser, que faça sentido? Não, você tem carta branca. Falei: então tá bom, então eu vou montar. E aí foi muito engraçado, assim, porque eu fiz a celebração. Aí uma pessoa que estava lá viu, falou assim: nossa, queria muito que você fizesse meu casamento. E aí outra pessoa que estava lá: nossa, queria muito que você fizesse meu casamento. E aí começou. Eu não escolhi ser celebrante. A vida me escolheu. E a todo momento ressoava no meu pensamento: se você quer ser feliz, vai fazer poesia. E é engraçado porque ali eu poderia ter me ofendido com aquele professor.
Mas eu preferi guardar essa frase como um ensinamento. E Na hoje... verdade, ele que deve ter se ofendido em casa depois, quando ele pensar isso. Até hoje, né? Eu não sei, às vezes ele é feliz sendo fiscal. Ele falou que não era. Eu não sei. Às vezes ele entendeu a pergunta como É uma ofensa, como mas um é... teste para poder desconstruir o professor lá na hora. sei lá. mas eu fui perguntar com a maior da humildade. E ele respondeu a melhor frase do mundo. Então, sem querer, ele estava dando a solução para mim. Sim. Se você quer ser feliz, vai fazer poesia. E aí, eu me identifiquei tanto com o trabalho de celebrante, mas tanto que chegou um momento que eu tive que escolher. As coisas começaram a dar muito certo. E eu falei assim, ou eu cuido do bosque, ou eu vou me tornar celebrante. E assim, eu tenho um defeito, que eu sou muito perfeccionista com as minhas coisas. E eu gosto muito de depender apenas assim, do que eu consigo ter controle, no sentido assim, eu quero sempre fazer o melhor. E como administrador de um espaço, muitas vezes a gente acaba ficando na mão de outras pessoas. E nem todo mundo tem o mesmo comprometimento. Isso vai de cada um. E como celebrante eu conseguiria isso. Porque ali o êxito do meu trabalho dependeria só de mim. E então foi o momento de fechar o capítulo e abrir o outro. Eduardo Gibelli, o celebrante de casamento. E aqui eu faço até um adendo, porque acho que 90% dos meus seguidores, né, não sabem que eu sou celebrante. Não sabem. Sim. Porque eu nunca gostei, Vitor, de misturar as coisas, sabe? A minha página do Eduardo Gibelli, onde você viu que eu sou semeador, é uma página onde eu busco levar uma mensagem ligada a Jesus, ligada a uma fé. E a minha página de celebrante é meu ganha-pão. Não são duas pessoas diferentes, mas eu acho que onde a gente leva uma palavra de fé, a gente não tem que usar aquilo para captar um cliente. Eu acho que é um lugar muito sagrado e muito puro. Eu tenho um respeito muito grande pela minha página, pelas pessoas que me seguem e que de alguma forma se inspiram no meu trabalho. Então, surpresa, eu sou celebrante de casamento, né? Para quem não sabia. E então, assim, naquele momento eu optei por ser celebrante. Por quê? Porque através das minhas cerimônias eu conseguiria unir a poesia, que hoje como que eu trabalho? Eu me sento com o casal e eu vou colher a história deles inteirinha, desde o começo, da primeira vez que eles se viram, até o dia que resolveram dizer sim um ao outro, né? O Thales está aqui, filmando aí, mó chorão. Ele tá lá fora, mó chorão das cerimônias. Falei que eu vou casar ele vai chorar até. Mas eu busquei... Eu choro em todas também. Trazer um sentido. Todas. Porque eu penso assim, ó, naquele dia, tudo é muito importante, é legal a decoração, o buffet, o vestido, mas nada disso estaria acontecendo se não houvesse a história. E assim, quando eu me casei, né, eu também tive um celebrante que foi ótimo. Mas eu queria tanto que tivesse contado minha história. Eu tinha uma história de 10 anos com a minha esposa. A gente era menino quando se conheceu. E eu queria muito que tivesse, sei lá, trazido pessoas especiais para este momento, como meus pais. E aí eu procurei construir algo nesse sentido. A pauta da minha cerimônia é verdade, é respeito pela história do casal. Eu nunca posso achar que ali é mais um casamento. É uma história. É um dos momentos mais importantes da vida de duas pessoas. Então, tudo que eu busco trabalhar dentro das celebrações é para eternizar. Sabe o que eu mais fico feliz, Vitor? É quando um casal me liga 1 ano depois da cerimônia e fala assim: a gente fez 1 ano de casamento, eu peguei a sua cerimônia aqui, que normalmente eu envio, né, a pauta escrita, e a gente leu um para o outro. E parecia que a gente estava revivendo este momento. Cara, isso não tem preço. Todo o resto fica. O dinheiro fica, a casa fica, a roupa fica, a beleza fica, os afetos perpetuam. Chico tinha uma frase, Chico Xavier, tinha uma frase que falava assim: um homem vale pelo número de corações que ele fez morada. É só isso. Então, como celebrante, eu busco fazer morada. Não só como celebrante. Hoje, aqui, estando aqui, eu estou por inteiro.
Você não imagina o tanto que eu pesquisei sobre a vida de vocês. Eu sei que você valoriza muito seus filhos e que você agora está podendo viver algo que você quis. Eu sei que você ama muito sua esposa, que faz 1, 2 anos que vocês casaram e você está se identificando e vocês estão se permitindo a autenticidade. Eu respeito a história das pessoas. Cada um aqui tem uma história. Não é melhor nem maior do que a minha. É por isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui para contar a minha história achando que ela é melhor do que a dos outros que já vieram. E nem pior. Porque humildade não é a gente achar que a gente é menos. É a gente saber o nosso exato tamanho. O nosso exato tamanho. Eu vim aqui para compartilhar a minha pequenez na experiência de vida. E o respeito pela história de cada um que senta aqui nessa cadeira e por vocês também. Né? Então é isso que eu busco trazer nas celebrações. E eu falo demais, você viu, Você né? tá louco, velho. Meu Deus do céu, você veio aqui falar. Tá todo mundo Veio pra assim, falar. Tá todo mundo meio do céu. passado, né? Que é muito isso, bacana, cara. velho. Muito legal e mesmo. é muito louco de pensar. Vou puxar um gancho aqui. A celebração ela tem muitas partes importantes e tanto nosso público, que são grande parte empreendedores, empresários, etc. Você comentou do Thales. Vou até puxar esse gancho, porque uma parte muito importante é registrar os momentos. Né? E muita gente registra os momentos para pessoa física, mas pessoa jurídica talvez não. Né? E a gente teve uma virada de chave muito grande no Pausa quando a 3B entrou pra gente. E toda a parte visual nossa teve um upgrade demais, né? incomparável, né? Que você tem a mesma ideia sendo transmitida de uma forma muito melhor. Então fica o gancho aí para que vocês conheçam o trabalho do... Mano, Ronald, Pablo, Thales estão aqui. Então, assim, é incrível o trabalho deles. Vocês estão vendo o trabalho deles aí no vídeo. Só que eu queria puxar um videozinho deles que vai mostrar ainda mais como que você pode demonstrar melhor suas ideias, seus produtos, seu evento, o que precisar, que os caras são muito feras. Vai, roda aí, Pablo, pelo amor de Deus. Valeu, Thales. Show de bola. Caceta, que é isso, velho? Que porra é essa? Sua mãe não te avisou, Jean? Deus o livre, velho. Casar com a noiva do Chuck, é isso? Parece a Grammy, velho. I see you. Que coisa horrível, cara. Exorcismo você não fez, não, nunca, né? Não. Quase precisou agora. Que coisa medonha. Coisa do Dani, tá vendo? Caraca, tá? A gente tá indo longe demais com esse negócio, velho. Deixa eu te perguntar, tem a questão da filantropia também, que acho que tem tudo a ver com o teu perfil, com tudo que você está falando aí. Como que isso se completa? Como que esse ciclo se completa com a parte da filantropia? A filantropia, né, o trabalho social, na verdade ele surgiu na minha vida assim, desde sempre. Tive uma inspiração muito grande com os meus pais, né, dentro da parte social. Eu falo que são pequenas escolhas que os pais da gente fazem que reverberam para sempre, né, na vida dos seus filhos. E assim, os meus pais, por circunstâncias da vida, procuraram assim fazer o trabalho do bem diante de um momento de muito sofrimento na vida deles. Foi como uma forma de superação. E aí, durante esse tempo, né, meus pais faziam um trabalho social de distribuição de sopa, faziam a sopa e tal, no Aeroporto 3. Isso nós estamos falando de 33, 34 anos atrás. E a minha mãe sempre me levava. Naquela época... 3, 4 aninhos, né? Eu tinha uns 3, 4 aninhos. E a minha mãe sempre me levava, né? Inclusive, a gente tinha, na época, uma pampinha. Lembra daquela pampinha? Com certeza. E assim, as ruas do aeroporto não eram nenhuma pavimentada. Hoje a gente vai lá, né? Tem um projeto, é a coisa mais linda. Mas na época era uma pobreza muito grande mesmo.
E eu me recordo, né, quando eu tinha uns 5 aninhos, né, minha mãe me levava e atrás da pampinha ficava ali um tambor de pão. A gente conseguia, às vezes, alguns ossos para doar. Era tudo muito difícil naquela época. Sopa, arroz. E aí eu me lembro de um dia em especial que eu estava dentro dessa pampinha, minha mãe fechava e eu ficava pelo vidro olhando, né? As pessoas se aglomeravam ali em busca de algum alimento. E eu me lembro de um dia em especial, quando a minha mãe tirava tipo aquelas conchas de arroz e foi colocar numa travessa e caiu uma pelota assim de arroz no chão. E tinha chovido. E aí aquela pelota caiu assim perto de uma poça e sujou. E aí uma criança, menor do que eu, foi, catou a pelota e comeu. Eu tinha 5 anos. Eu nunca esqueci dessa cena. Nunca esqueci. Essa cena seria uma das coisas mais importantes que ficou gravada na minha vida. Mais tarde eu usaria essa imagem. E daí para frente, a minha mãe sempre buscando, né, trazer ali uma proposta de que a gente está aqui para contribuir de alguma forma. E foi quando a Monique, minha esposa, apareceu na minha vida, né, com 17 anos. E a gente tinha um trabalho ali de distribuição de sopa, os meus pais, e ali as pessoas ficavam numa fila muito grande para poder receber essa sopa. E durante aquele momento que elas ficavam ali, a gente percebia que assim, as mães não tinham muita paciência com os filhos, né? Batiam muito, xingavam, né? E longe de a gente julgar, mas a gente sabe que era uma vida muito difícil. Acho que são ciclos que se repetem e vem a violência como única forma de resolução de conflito. Mas aí a gente começou, eu e minha esposa, a pegar essas criancinhas e falar assim, vem cá com o tio, vem cá com a tia. A gente tinha 18, 17 anos, mas para eles a gente era tio. Vem cá, vamos separar uma salinha aqui, vamos pintar um desenho. Né? E a gente brinca que na salinha tinha mais barato do que criança. Era terrível. Mas a gente começou a levar essas crianças para lá. Todo sábado a gente levava, e aí um dia a gente levava um desenho, outro dia levava isso e tal. E aí começou a criar corpo isso, sabe? E a gente começou a ver que de fato ali poderia nascer uma sementinha de um trabalho. E ali nasceu o projeto hoje, né? Chamado Menino Barçanufo. Hoje a gente tem mais de 70. Menino Barçanufo, que é em homenagem a Eurípides Barçanufo. Que Eurípides Barçanufo, a gente fala que é o mentor do nosso trabalho, porque ele foi a primeira pessoa a instituir no nosso país a pedagogia do amor. Sabe aquela ideia de ajoelhar no milho, de aluno que apanhava, palmatória? Eurípides, em Sacramento, por volta aí dos anos de 1900, ele instituiu a pedagogia do amor, onde ele olhava para a criança ali com todo o respeito que ela merecia ser olhada e acolhia ao invés de condenar. E essa foi a proposta da gente ali do nosso trabalho, desde pequenininho, acolher, ser uma ilha de afeto, porque ali a gente teve crianças que viviam em situação de abuso, de violência física, tudo que vocês imaginarem a gente já viveu. Já chegou criança cortada, já chegou criança que a gente descobriu situações de abuso. Então, hoje, para resumir, né, a gente está com esse projeto, não somos só nós. Ao longo desse tempo, muita gente boa surgiu para dar as mãos. Hoje a gente é só mais um ali, né? Mas já passou aí ao longo desses 20 anos de projeto. Já passaram aí umas 1000 crianças pela gente. Em cada uma a gente plantou uma sementinha. Algumas hoje são pessoas que já se formaram, pessoas que têm um mestrado. Algumas a gente dá aula para os filhos. E hoje a gente tem uma proposta muito forte de rompimento de ciclo. Então, qual que é a nossa proposta com esse projeto? É pegar a criancinha com 3 anos de idade, sem se preocupar com a religião dela. Claro que a gente ali é uma entidade espírita. Mas sem se preocupar se ela é católica, se ela é espírita, se ela é evangélica. Mas pegar ela e falar assim, filho, a gente vai te ajudar a se transformar num ser humano de bem. E aí a gente vai trabalhando nessa criança, identificando. Hoje a gente tem
psicólogos, psicopedagogos, a gente tem psiquiatras, a gente tem professores, a gente tem fonoaudiólogos, a gente consegue bolsas. Filho, você vai ter o direito de sonhar. Aqui você vai ter esse direito de sonhar, né? E o projeto começou a criar forma nesse sentido, né? Hoje a gente tem mais ou menos umas 70, entre crianças ali de 3, 4 anos até adolescentes de 18, né? E eu falo que esse é um dos maiores tesouros da nossa vida. O projeto Menino Barçanufo hoje é um dos motivos maiores da nossa existência aqui na Terra, né? E a gente, inclusive, está até buscando ampliar o projeto hoje para uma construção de uma nova sede, porque chegou num ponto que a gente não está conseguindo mais dar boas condições para as crianças. Então, se de repente tem algum empresário assistindo que quer acreditar num projeto, procure a gente, porque, sabe, na nossa vida a gente aprendeu que a energia é uma coisa muito preciosa. E tem tanta gente gastando tanta energia apontando dedo para político, reclamando da vida, no sofá da casa. E assim, a energia que você gasta para mudar o destino de uma criança não é nem assim tão grande. Então, de repente, se tivesse um recondicionamento dessa energia que a gente usa para criticar, para apontar, sem se ligar que aquele cara que está na presidência um dia foi uma criança. E talvez se tivesse passado por uma construção de valores, talvez se alguém tivesse validado ali alguns sentimentos ele não teria feito um gesto de corrupção ou teria feito um gesto de intolerância. Entende? É de baixo para cima que a gente vai mudar esse país. Eu sei que a gente não faz nada. Ali são algumas crianças num contexto de milhões, mas é a nossa pequena parcela. Você nunca sabe quem está sentado em torno ali de uma mesinha. Às vezes você tem ali uma criança que pode ser uma Madre Teresa. Às vezes você tem ali uma criança que pode ser um Mandela. Hitler. Nossa, mas Hitler foi doente, ele fez o mal, sabe? Mas você conhece a história de Hitler? Hitler, ele era um artista nato, ele era uma criança das artes. Ele foi extremamente tolhido na arte. Era coisa de menininha, era coisa de mariquinha, era coisa que não dava ibope. E uma criança castrada no seu potencial artístico, em algum lugar ela vai empregar essa energia. E como ele não tinha referência do pai, que espancava, que batia, ele teve como referência um professor que era nazista. Me fala uma coisa, Entende? Como que o empresário consegue conectar com vocês? Consegue pela página do projeto. Ou procurando lá por mim, Eduardo Gibelli. Manda um direct lá. Vamos colocar o arroba então lá no vídeo. Qual que é o arroba do projeto? @Menino Barçanufo. Legal. Nós vamos colocar o arroba também e divulgar. Show de bola. Eu agradeço. Sensacional. Sensacional. Cara, eu eu tô perdidaço já. Uma aula, episódio inteiro. Muita coisa bacana, né? Te perguntar uma coisa. Qual que é a música mais famosa que você tem? Não digo nem a mais famosa, mas a que mais te toca. É a primeira mesmo? Então, eu acho que assim, é difícil a gente falar porque é o que eu trouxe aquele momento, sabe? Que a música que mais te toca é aquela em que você vive aquele momento. Mas assim, uma música que foi um divisor de águas para mim foi A Jornada. Que falava sobre essa questão de que a jornada vale mais do que o destino, né? Então foi uma música também que me deu um encorajamento. Vou usar uma palavra que está na moda, um empoderamento espiritual, de falar assim, cara, chega, vou fazer minhas escolhas. Jornada foi essa canção, né? Eu tenho um amor e um carinho muito grande por ela, né? Quem quiser ouvir essas músicas, elas estão aonde? Minhas músicas tem umas no YouTube, no canal do Eduardo Gibelli, algumas no Spotify, né? Se você quiser adquirir a música, foi muito bom você ter perguntado, já. Que assim, com a venda das canções, a gente mantém o projeto. Então assim, a ideia do músico filantrópico eu já estou respondendo.
Essa é a ideia Tô baixando agora, do né? músico filantrópico. Com a renda das canções, a gente mantém o projeto. Então, quem quiser adquirir as canções, né, para ajudar o projeto, e são músicas que eu falo que são instrumentos de cura. Eu acredito muito na cura das minhas músicas. Muito, muito. Cura no sentido assim, desperta para a vida e redefine tuas prioridades. Quem quiser adquirir as canções, é só mandar um zap para 16992090526. Manda lá, fala, eu quero adquirir as canções. Você vai estar ajudando o projeto e vai estar ali conseguindo algumas canções. A gente vai colocar também, pedir pro pessoal colocar também, vai estar na descrição aqui desse episódio, além do arroba aí do projeto Passanufo, vai também o número para quem quiser mandar o zap e adquirir e ajudar o projeto. Muito obrigado. Vamos ver a jornada? Vamos ver a jornada? Podemos ouvir? Podemos. Olha o vozeirão do homem agora. Nada. Puxar aqui. Não precisa não. Não? Precisa sim. É bom? Eles organizaram antes. Perdão. Vou fazer uma proposta para vocês. Experimenta escutar essa música de olho fechado e se permitir sentir. Faz toda a diferença. Para quem está em casa também, se quiser aderir a essa proposta, o pessoal que está aí também, de repente se conecta com algo aí dentro. No anseio de colher, antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear. E na ânsia de alcançar o prêmio da ilusão, posso deixar de notar as pegadas pelo chão. Um passo, uma descoberta, novo ser, sempre a nascer e renascer, querer crescer. Se me faço um novo dia, novas oportunidades vão surgir e aparecer. E o passado já ficou pra trás, e o que não foi luz a gente refaz. Quanto ao futuro, quem pode dizer? Hoje é o tempo certo pra gente viver dias de paz comigo, ser meu melhor amigo. Dias de me notar, tempo de perdoar. A jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo. E o que nos espera além do horizonte, infinitas vidas jorrando da fonte. Há flores por onde andar, basta ter olhos de olhar. Há cores pra descobrir, e basta o coração sentir, sentir, sentir.
antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear. Meu Deus. Essa é a jornada. Isso é demais. Meu Deus do céu. Muito bacana, né? Tá louco, tá louco. Muito foda. Eu vou Respirar. fazer o protocolo. Então, exatamente, Respira. cara. Te entregar presentinho do Subway, nosso patrocinador. A gente tá com muita Obrigado. honra aí de ter a maior franquia do mundo como patrocinadora nossa aqui do Pausa. Vocês Então, merecem. se você Obrigado. é de Franca e quer consumir os produtos do Subway, tem a novidade aí, que é o cookie de paçoca que você ganhou de presente. Ó, que coisa né? boa. Lá na Alonso, em frente à FACEF. Eu sempre confundo Fatec com FACEF. Em frente à isso. FACEF, na Alonso, tem o Subway. Você pode consumir ali, comer o seu cookie de paçoca ou então usar o Drive também, que é bem legal. Bem é o primeiro legal. Drive do Subway do Brasil, né? Eu acho que é a Eles loja, fizeram aqui foi a a loja piloto aí pioneira, para validar sensacional. o modelo de drive. E por falar em pioneirismo, também vou puxar o nosso patrocinador, que é a Iroba, que está até na TV aqui, que é a plataforma de e-commerce. Então, se você tem vontade de fazer, como o Edu fez ali, dar uma virada na sua vida de uma forma diferente, você pode montar a sua loja virtual a partir de R$120 por mês. Então, com investimento muito baixo, você consegue já contratar a Iroba, montar a sua loja, acessar iroba.com.br, ainda hoje não perde. Cara, eu nem te interrompi para falar de patrocinador, porque Foi muito bacana. impossível, uma impossível narrativa parar no muito meio. bem construída ali, o Forrest Gump de verdade, né? De tudo acontecendo. Cara, obrigado. Eu que Obrigado por ter agradeço. dedicado esse tempo para nós e para nossa audiência. Acho que vai ser Muito bacana. Muito bacana. histórico, assim, É. pra gente. Foi lindo, cara. Lindo. História Obrigado. linda. Vi teus olhos marejarem o tempo inteiro para contar a história. Então, isso vem de dentro. Não tem como, né? Não tem como fingir alguma coisa assim. Então, acho que só agradecer e acho que pedir. Eu tô imaginando o que vai vir agora, né? Que a gente tem como protocolo pedir pro nosso convidado deixar um insight final para quem tá assistindo a gente. E aí eu tô imaginando o nível desse insight final aí que vai vir, né? Porque a gente tem como a ideia de não estender tanto os episódios acima de 1 hora, né? Para que a pessoa possa consumir talvez a história toda. Claro. Eu vou trazer esse insight em forma de poesia e canção. Acho que lembrando do professor, né? Se quer ser feliz, faça a poesia. Eu quero desejar com essa poesia e com essa última canção que as pessoas que nos ouvirem tenham coragem de buscar a felicidade delas, de acreditar que vale a pena a gente de repente nadar contra a corrente, ter coragem de sonhar os próprios sonhos, sabe? Algo assim. E aí nada melhor do que a gente trazer a pureza do homem do campo, né? E eu trago a poesia inspirada no homem do campo, inspirada naquela canção Tocando em Frente. Posso falar? Pô. Por favor, pelo amor de Deus. Essa foi uma poesia, uma fala, não é nem uma poesia, que eu escrevi há um tempo atrás. Eu acho que a gente tem muito que aprender com as pessoas que sabem viver e, para mim, os homens do campo sempre foram os que mais se aproximaram da essência real da vida. Então, eu brinco que agora entra o Eduardo do campo. Diz assim: ando devagar porque já tive pressa. Pressa de ir embora, deixar tudo para trás, desistir da caminhada. Mas hoje não. Hoje ando que nem seriema no pasto, devagarzinho, medindo os passos, com coragem para ficar e cantar a cada pôr do sol. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, no passo lento dos meus pais, porque se acelera o passo, corro o risco de deixar os filhos para trás, de não os ver crescer, desabrochar, virar flor. E se apresso demais, posso perder talvez a última primavera dos meus pais, antes da chegada do outono da vida. Ando devagar para poder olhar por onde piso e assim não esmagar nada, nem ninguém, causa da minha desatenção ou minha forma ainda egoísta de caminhar.
Ando devagar para perceber o sabiá cantador, o canarinho caprichoso, o João de Barro, que com o barro esquecido no canto da estrada faz seu lar. Quero também ser assim, João de Barro da vida, que faz do barro que a enxurrada oferece as paredes de si mesmo, forjada no capricho do trabalho e no efeito do tempo. Ando devagar para pensar um pouquinho mais antes de agir, para escolher as palavras certas, que não machuca e nem maltrata ninguém. Ando devagar, enfim, para ter tempo para refletir na ideia nova, para sondar um caminho novo, para quietar a mim mesmo por alguns minutinhos e poder escutar, quem sabe, no silêncio da caminhada, a voz que nos guia pro caminho reto. Por isso, ando devagar. Ando devagar, porque eu já tive pressa, leva este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, não esquece, de ser feliz. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. E se você ficou até o final dessa história maravilhosa, vou te dar 2 dicas. Aqui, a entrevista do Leandro Viana. Foi uma história maravilhosa, onde ele contou sobre o caminho de Compostela. E aqui, uma das músicas do Edu. Não perde por nada. Esse foi o episódio épico do Pós-Up Insight.